Olá, minhas amigas, meus amigos. É com muita alegria e satisfação que nos encontramos aqui, sequenciando nossos momentos de Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. E para este momento, inicialmente, nós vamos ler uma mensagem extraída do livro Vigiai e Orai, uma psicografia de Carlos Bacelli, através do Espírito Irmão José, que tem como título Lição na Prova. Nas provas com as quais te defrontas, aprende a lição que elas te descortinam ao espírito. Toda queda ensina muito. Com o aprendizado de um único tropeço, conseguirás ficar de pé em diversas experiências semelhantes. A lágrima é um processo de limpeza da visão. Não raro é preciso que caias para que vejas os que renteiam contigo. Apenas os que já sofreram na pele sabem avaliar intensidade da dor dos semelhantes. Se não te revoltas, os reveses que sofras te conferirão intransferível conhecimento da vida. A dor que te quebranta é a mesma que te faz crescer. Gostaria de dizer da alegria de compartilhar um texto de Santo Agostinho, que está no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, intitulado O Mal e o Remédio. Ditado por Santo Agostinho, já falei, Paris, 1863. Mas eu gosto muito de Santo Agostinho. É claro, não só ele, mas a vida de Agostinho foi uma prova viva do que ele está expondo em textos, né? E aí especificamente neste que nós estamos nos referindo agora. Por quê? Porque Agostinho, que nasceu no norte da África e viveu, né? Nasceu em Tagaste, hoje Argélia, né? Na sua juventude, viveu uma vida muito intensa nas relações do mundo. Portanto, ele teve essa experiência, eu diria, mais material da vida. Ele teve essa experiência com o jogo, com as brincadeiras, com as festas, com as relações com as mulheres. Portanto, ele esteve imerso nesta realidade, eu diria mais, do mundo. Tanto é que, em uma de suas obras, esta autobiográfica, As Confissões, lá ele expõe, lá ele confessa, como ele diz, os seus pecados. Lá ele fala da sua distância de Deus, como o filho pródigo da parábola. Lá ele confessa suas concupiscências.
né, os seus prazeres mundanos. Portanto, isso está diretamente ligado com o texto do Evangelho de hoje, o mal e o remédio. Conceituando, o que é que nós chamamos de mal? Mal é o sofrimento, a dor, as vicissitudes, as dificuldades, as doenças. Mas a gente precisa também fazer uma leitura de que esses males que citamos, na verdade, eles são consequências. Consequências de doenças espirituais, de doenças no nosso eu mais profundo. Portanto, o que a gente chama de mal, na realidade, repetindo, são consequência de nossas ações pretéritas ou mesmo da atual encarnação. E o remédio? O remédio, você vai perceber pelo texto, que é a fé. Né? E lá no texto, ele diz: não podemos compreender os nossos sofrimentos sem a fé no futuro, sem a fé de que nós temos outras experiências e que aqui nós estamos passando apenas por mais uma experiência. E vamos retornar à vida verdadeira, que é a vida espiritual. Outra observação que poderíamos fazer é que lá o título é O Mal e o Remédio. Mas se nós colocarmos um acento no I, que aí, né, ficaria é. O mal é o remédio, porque nós sabemos que na dor, nos sofrimentos, nas dificuldades, quando a gente tem essa compreensão da vida futura, nós temos essa leitura que a doutrina dos Espíritos nos possibilita sobre a vida futura, nós vamos perceber que nós estamos no sofrimento, na dor, nas dificuldades, ali nós estamos aprendendo, ali nós estamos nos polindo, ali nós estamos crescendo, ali nós estamos exercitando a lei do progresso. E Santo Agostinho, ele começa no item 19, dizendo assim, aliás, fazendo 3 perguntas. Será a vossa terra um lugar de alegria, um paraíso de delícias? A voz do profeta não ressoa mais aos vossos ouvidos? Não vos avisou ele, o mestre, que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem neste vale de dores? E aí
colocando a terra como um vale de dores, como nós costumamos falar, um planeta de provas e expiações. Evidentemente que essas dores, esses sofrimentos, depende da condição de cada um e depende, inclusive, da maneira como a gente encara essas dores, da maneira que a gente encara esses problemas, da maneira que a gente encara a própria vida na Terra. No mesmo parágrafo, ele vai dizer: homens, será que apenas reconhecereis o poder de vosso mestre quando tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias de bem-aventuranças e alegria? Será que apenas reconhecereis seu amor quando tiver enfeitado o vosso corpo com todas as glórias e lhes tiver devolvido o brilho e a brancura? Ele está nos mostrando, está nos chamando a atenção. Será que a gente só vai reconhecer a bondade do Criador? Será que a gente só vai reconhecer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo quando a gente estiver curado? Quando a gente conseguir passar pela prova? É preciso que a gente tenha fé, é preciso que a gente alimente a nossa fé, fortaleça a nossa fé no momento em que estamos passando pelos momentos de dificuldade. Compreendendo que estamos passando esses momentos de dificuldades porque nós prejudicamos a nossa consciência, prejudicamos outros, nós ferimos a lei divina. Portanto, planta, colhe, né? E aí, interessante é que, na verdade, para explicar isso que nós colocamos aqui do primeiro parágrafo, eu acho muito interessante o segundo, porque o segundo ele vai explicar melhor, que diz assim: no estado de desencarnados, quando estáveis no espaço, escolhestes vossas provas, pois acreditastes ser suficientemente fortes para suportá-las. Ou seja, quando estamos na erraticidade, quando estamos na realidade espiritual, tendo consciência do que fizemos, sofrendo moralmente as consequências do que fizemos em experiências anteriores, nós vamos pedir para retornar através da lei da reencarnação para exercitar em algum campo o nosso processo de reestruturação. Nós vamos pedir para sanar nossos débitos. Nós vamos pedir, nós vamos implorar aos dirigentes espirituais a serviço do Mestre para retornarmos ao campo de batalha, ao laboratório que é a Terra, para aqui exercitarmos no labor do dia a dia, do lar, do trabalho, nas diversas dimensões da sociedade,
nas inter-relações com os outros, nós vamos ali trabalhar pela nossa reabilitação. Isso, né, sem falar de traumas, de doenças, de problemas mais agudos, mais profundos, que a gente traz dentro do ser. E aí ele vai fazer uma perguntinha, né, que é interessante. Ele diz assim: por que lamentar agora? Certo? Por que lamentar? A gente costuma muito fazer essa lamentação. Né? Por que está acontecendo isso comigo? Logo comigo? Logo com meu filho, com a minha família? Né? E a gente não consegue perceber que nós estamos passando por essas experiências mais difíceis como bênção de Deus. Né? Portanto, não há por que lamentar. E em seguida, no segundo parágrafo, ele ainda vai dizer: vós que pedistes a fortuna e a glória, era para enfrentar a luta da tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico. Sabíeis que quanto mais difícil fosse a prova, mais a vitória seria gloriosa, e que se saísseis triunfantes, mesmo que o corpo fosse jogado num monte de lixo, quando de sua morte deixaria escapar uma alma brilhante, alva, purificada pela expiação e pelo sofrimento. Então, nesses reveses, como disse a mensagem, nessas dificuldades que nós chamamos de mal, que está imanente nesse próprio sofrimento o processo de reabilitação do ser. Né? É nessas dificuldades, quando a gente sai do caminho divino, como o jovem da parábola, quando a gente caminha por outras veredas, só através da dor, do sofrimento, infelizmente, porque deveríamos retornar o caminho do Senhor através da alegria, do estudo, do bom senso, da contemplação da beleza da natureza, dos seres, do todo e das pessoas, mas, infelizmente, precisamos, na sua exacerbada maioria, precisamos da dor, precisamos vivenciar as chagas para voltarmos ao caminho do Senhor. Já para o final do texto, nosso Santo Agostinho diz: o Senhor, ou seja, Cristo vos disse que com a fé remove-se montanhas. Eu vos digo, disse ele, que aquele que sofre e que tem a fé como base será colocado sob sua proteção e não sofrerás mais.
né? Daí o título do próprio capítulo. Bem-aventurados os aflitos, né? Ou seja, alegres são aqueles que se reconhecem aflitos, reconhecendo as suas dores, as suas chagas, os seus traumas, as suas dificuldades, e lutam para superar essas dificuldades, tendo como principal instrumento o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que vai nos mostrar, que vai nos ensinar a amar, a perdoar, a ser beneficente, a perceber que a felicidade, que a alegria, ela não é solitária, individual, mas ela ocorre na relação com o outro. Portanto, disse o mestre, só chegará ao Pai através de mim e através do próximo, amando o próximo como a si mesmo. Portanto, ele diz lá no finalzinho já do texto, felizes os que sofrem e os que choram, porque quando você chora, é porque você não é um choro de revolta. É bom que se diga isso. Jesus não está falando de um choro de revolta, uma aflição revoltada. Ele está falando de um choro onde você se reconhece pequeno diante da grandeza do Criador, da grandeza de Deus. É um choro onde você reconhece a sua pequenez, você reconhece os seus erros, você passa pelo processo de arrependimento, mas dá os saltos necessários e seguintes. Que suas almas, disse Santo Agostinho, se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Portanto, meus amigos e amigas, o mal e o remédio, não é? Onde a gente acha que é um mal, onde a gente acha que é um sofrimento, apenas um sofrimento, e a gente se coloca muitas vezes como vítima, a gente blasfema, a gente grita, e a gente não percebe que estar aqui na terra é receber de Deus a bênção do retorno a Ele. É receber a possibilidade de retornar ao reino. É perceber que na terra, como disse o mestre, nós estamos construindo o reino de Deus. E essa construção, nós sabemos, ela se faz dentro dos nossos corações. E nós só estaremos bem, nós só conseguiremos nos tornar, ou nesse processo de construção e nos tornando homens de bem, quando a gente compreende que nós precisamos trabalhar
para sermos justos, honestos, sinceros uns com os outros. Primeiro conosco, depois com os outros. É isso, meus irmãos. Que Jesus permaneça em nossos corações